Vamos lá, Próximo vamos lá. tópico é a pesquisa que todo mundo estava esperando, que é a Origem Destino, uma pesquisa realizada pela Companhia do Metropolitano de São Paulo, aqui o metrô, que resolveu antecipar a pesquisa de meio de década, que eles fazem de 10 em 10 anos, e resolveu fazer agora porque veio a pandemia, mexeu com tudo. Então, basicamente, no caso de bicicletas, mas eu vou ler um negócio para vocês aqui antes de mais nada, né? Cadê aqui? A pesquisa Origem e Destino, ela destacou, né, como que se locomovem os 18 milhões, 18 milhões de pessoas da região metropolitana de São Paulo, que é gente Pra Dedéu. a beça. É, É, cê é pra louco. danar. É Você é gente para doido. danar, é muita gente. E a região metropolitana de São Paulo é praticamente uma Europa. E aqui você vê a cidade de São Paulo no meio, que é esse pateta, né, que o pessoal fala. É a cidade de pateta. E tem a esquerda, região norte, oeste, os municípios que fazem a região conurbada da metropolitana de São Paulo. Então eles divulgaram hoje, foi as novidades. Novidades é que a cidade de São Paulo aumentou o número, na região metropolitana de São Paulo, aumentou o número de uso de bicicleta. É porque também a base é pequena, mas aumentou aí 25% de 380 mil viagens por dia para 400 e pouco, né? O Jorge tem isso aí mais de cabeça. O ônibus caiu, o pessoal está andando menos de ônibus, menos de metrô, menos a pé e, olha lá, viagens a pé caiu de 13 para 10 e o transporte individual de 13 para 12 milhões, na verdade, variou quase nada. Transporte coletivo caiu de 15 para 12, mas aumentou muito, 138% aumentou o transporte de aplicativos. Sim, sim. Uma, é, é uma coisa Aí, assim, na esse é o porcentagem grande. das viagens, aumentou de 0,9% para 1,3%. Isso é legal. Era 0,9% no percentual. Hoje 1,3% das viagens na região metropolitana de São Paulo são feitas de bicicleta. Mas o problema é ter diminuído dos ônibus. Você vê que ó como ele cruza aqui em 2002, o individual era maior e agora ele voltou a ficar maior de novo, nessa linha preta. Agora é 51% de individual e 48% coletivo. Eu tinha separado aqui uns trechos, mas eu queria falar aqui, vamos A ver aqui, gente fez a mesma coisa. bicicleta. É, tá aí, tá fácil aí para você, vamos falar você, mas Não, é a assim, mesma coisa. aumentou muito o transporte por bicicleta, por motocicleta, né, gente? Assim, vamos lá, né? O que aconteceu? A gente tem uma pesquisa que ela foi, obviamente, a gente tem um fato externo que é a pandemia, um fato novo, histórico, que foi a pandemia. Isso aí a gente não pode, vamos dizer, colocar fora da conta, né? E o que aconteceu? A gente tem pela primeira vez na história, a pesquisa Origem ela é feita desde a década de 60. Pela primeira vez na história, a gente tem. Eles computaram uma diminuição no número de viagens, ou seja, tem mais pessoas em casa mesmo, não fazendo viagens. O número de viagens, pessoas saindo na rua, diminuiu. É claro que tem a pandemia, e eu acho que a pandemia acabou acelerando também a questão dos mecanismos digitais. Hoje você não precisa tanto ir ao banco, tanto ir ao correio tal, você faz muita coisa por telefone, você pede comida, pede isso, pede aquilo, e faz muita coisa digitalmente, né? Já paga a tua conta e tal. Então a gente tem esse processo que é o de menos pessoas na rua. Não é só o home office foi colocado no cômputo ali, tem mais ou menos 12% da população faz home office ou híbrido, mas é isso, 87% da população voltou normalmente para a rua. O que aconteceu se a gente tem menos pessoas e menos viagem, em tese a gente devia ter menos trânsito, talvez, mas o que aconteceu também foi uma substituição as pessoas pararam de usar o transporte coletivo e foram para o transporte individual, que também voltou aquele gráfico que tu mostrou, cadê?
Eu tenho ele aqui também. Esse gráfico, ele mostra que nos anos 60, obviamente, tinha muito pouco transporte individual, porque era uma coisa de elite. Ele se popularizou aí, né, nos anos 70, 80, e até chegar a ultrapassar nos anos 2000. Nos anos 2000, o que teve em 2002? A gente teve um retorno do transporte público com o bilhete único, com corredores, com o metrô se expandindo um pouco, tinha apenas 2 linhas, né, até os anos 90, começou a ter mais linhas, um pouco mais de estrutura, então o transporte público ganhou, ou seja, essa recuperação do transporte público, ela vem de política pública, isso não é uma coisa que vem do céu, e a gente fica esperando as coisas acontecerem, não é isso, as coisas são resultado. E quando a gente vê de 2017 para cá, nos últimos 10 anos, essa virada, o que aconteceu em 2017, minha gente? É o acelera. É o acelera que vem de 2017, a estagnação das políticas propositivas para o transporte público. O transporte público começou a ser precarizado. A gente teve a pandemia que cortou 30% das viagens e não retornou. A gente tem a questão dos aplicativos que roubaram 20% do transporte público, ou seja, se você tem 10 viagens, 2 delas as pessoas optaram por trocar por um Uber. Hoje você junta 3 pessoas, dá um Uber, vamos dizer, 4 pessoas, é R$ 20, com R$ 20 você vai bem longe com um Uber. Então as pessoas começaram a entrar no aplicativo e elas precisam entender isso, que as Big Techs entram naquilo que é uma política pública, transformando o que era coletivo em individual. E isso também é comprovado que com o Uber, isso aumentou os índices de trânsito no mundo inteiro. No mundo inteiro, a Uber e os aplicativos tiraram gente do ônibus, do metrô e colocaram o carro na rua. E o carro, uma viagem de carro não é só a viagem do carro, é a viagem do carro, mais o motorista vir buscar, se adiciona milhas, né? Então os índices de trânsito continuam altíssimos, mesmo o número de carros, em tese, caiu um pouquinho, caiu 1% ali, né? 0,1% caiu aliás, 100 mil viagens a menos é uma coisa pequena. Agora, o número de viagens de Uber, que a gente chama de táxi, aqui ele coloca como táxi. O táxi, na verdade, caiu. O táxi fazia 100 mil viagens por dia, passou a ser 70, e começou com o advento desse transporte para aplicativo, esse transporte que transportava 100 mil pessoas passou a transportar mais de 1 milhão de viagens, dia, que elas são basicamente retiradas do ônibus, do trem, do metrô, do transporte que é coletivo, um pouquinho talvez do carro, mas o que sofreu a queda mesmo, se olhar ali, é o ônibus. As pessoas pararam de usar o ônibus, porque o ônibus ficou cada dia pior e o aplicativo ficou atrativo. Ou seja, você está piorando a situação. A bicicleta, Só para ela quem, se quem não está estagnou. vendo aqui, é um gráfico, né, de viagens diárias motorizadas por modo principal. Aí ele mostra a diferença de 2017, mostra os números de 2017 e de 2023, é isso? 23, exatamente. 6 2023. anos Aí depois. a primeira comparação, o azul é Metrô, que houve uma 2017, queda. vermelho é Isso. 2023. Aí Metrô saiu o metrô caiu. Perdeu de 3 milhões e 400 mil viagens para 2 milhões e 700. Isso é receita, isso é um problemaço. O O trem é a problema mesma porque ele coisa. vai sendo vendido para a iniciativa privada que vai Não, ficar só isso. com o filé. E a Aí tem questão é outro aqui, que é o táxi, né? O táxi caiu. não, o táxi não. O táxi aumentou. Porque ele está contando o Ah, Uber. não, é Esse trem, táxi perdão. aí, O segundo o aqui é trem trem. caiu. O trem caiu de 1 Metrô milhão e caiu, trem 200. caiu, ônibus caiu muito. Voltou um pouco o fretado. O Aumentou. Isso fretado é deu uma uma coisa. subidinha, Uma bem subidinha. miúdo. Ônibus escolar também uma subidinha. O automóvel particular teve uma queda, mas Mas proporcionalmente é mais é ou o menos a seu mesma alto coisa. que você pega e pega, né? Tipo, pego e Isso, vou o trabalhar com o meu particular. alto. É o alto Exatamente. particular. O O táxi automóvel. subiu muito, Isso. A mesmo sendo. moto subiu, E subiu muito moto. mais ou menos uns 15%. E os outros aqui é basicamente a bicicleta, né? Porque é isso. A gente sai de 0,9% das viagens para 1,3%. Olha que legal, aumentou 25%. 25% de quase nada. O complicado é que a meta que a gente tinha foi desenhada lá
no tempo do Haddad, no plano de mobilidade, é que a gente estivesse chegando, caminhando a 4% das viagens. Nós estamos estagnados em 1,1 É, ponto alguma coisa, ou seja, nós estamos muito esse quatro por atrasados. cento também é uma meta que está no plano clima da cidade de São Paulo, assinado Exato. pelo Bruno Covas. Isso, Foi uma foi lei de falado até em final de mandato 5%. daquele primeiro mandato, que é para chegar a 4% das viagens Mas não por vai acontecer nessa bicicleta. toada. Exatamente, nessa toada Por não vai. bicicleta vai chegar, deveria chegar. Para você ver o que a gente tem hoje de motocicleta, vou subir aqui rapidinho. A gente tem de motocicleta, não tem aqui mostrando. Motocicletas tem mais ou menos 4%, ou seja, a meta é que a gente tivesse na cidade hoje o mesmo tanto de bicicletas que a gente tem de motos hoje. Seria muito melhor. Imagina, você sabe, quem está em São Paulo vê, tem bastante moto. A ideia é que a gente tivesse a mesma quantidade de bicicleta, né? É uma A gente meta tinha. factível se a gente tivesse continuado a política pública. Então, a Mas, política ó, pública vai levou a naquele, isso. acho que na página 28, vai lá na página 28, Eu mostra tô, o gráfico eu tô, que eu coloquei fala, que aqui. mostra onde as pessoas andam, que tipo de veículo que mais eles usam, dividido por cidade. A gente tem, por exemplo, as pessoas estão um pouquinho mais de home office, caiu o número de viagens a trabalho, mas proporcionalmente as pessoas estão trabalhando mais e estudando menos. Caiu muito mais a parte da educação. As pessoas estão indo menos para a escola um pouco. O tempo de viagem é estagnado, na verdade, 60 minutos para 50 minutos no coletivo, 26 minutos para 28 minutos no individual. No motorizado estagnar, uma variação muito pequena, ou seja, a gente teve uma substituição mesmo para o lucro da Uber, né? Aqui mostrando também o número de pessoas, né? As pessoas que deixaram de fazer viagens. 35 pessoas, quase um terço das pessoas falaram que deixaram de fazer viagens. Isso é Deixaram de curioso, fazer né? Sabe coisas, né? que eu poderia Porque ser entrevistado nisso, porque eu também parei de fazer viagens. um monte de viagens. Aqui tem Parei, porque assim, uma quando coisa você não interessante. trabalha direito, você fica em casa, Exato. Eu adotei que é mais home assim, tem a ver office, com com as dinâmicas de trabalho e pessoas tal. que vão envelhecendo também Sim, e vão deixando de sair de casa. Porque exatamente. Ó, a nossa pirâmide etária está subindo, né? Tá o número de ficando. motocicletas. O número de É, motocicletas aumentou de 600 mil para 935. Aumento de quase 50% no número de motocicletas, desculpa. As motos aumentaram muito a posse. O 50%? tráfego, quase 49,91%. O número de Nunca se vendeu viagens, tanto, só o número recorde. de viagens aumentou 15%. Tem um dado muito interessante que eu fiquei vendo, por exemplo, que é o recorte por sexo, por gênero. Ah, somente 10% dos motociclistas são mulheres. Era 7, até aumentou o número de mulheres. Então, de cada 10 motos, você vai ver 9 são homens dirigindo. Mas, se você vê um passageiro de garupa, 2/3 das pessoas, dos passageiros de garupa, são mulheres. Né? As mulheres são maioria É o nos casal. passageiros. É o casal, Mas enfim, também tem tem que um índice de ver. crianças também bem grande. O que é um problema. Crianças andando de moto, já tem, no outra pesquisa já tinha um pequeno dado que foi cortado nesse, um dado de adolescentes andando de motocicleta guiando, né? Ilegalmente já tinha. Né? Aqui o dado de Uber, vou mostrar para vocês, que é isso. De 100 mil viagens em 2017 de táxi convencional, táxi branco, foi para 70 mil, ou seja, 30% das viagens de táxi sumiram. Mas as viagens de app de Uber, que já existia em 2017 já estava estabelecido o Uber, de Já. 360 mil foi para 1 milhão e 41 mil. Ou Saiu de seja, quanto? triplicou de 368 mil para 1 milhão e 41 mil. Ou seja, teve um aumento de 183%, mas é isso, quase 360 para 1 milhão, é muita coisa a mais. Né? Quem fazia uma viagem passa a ser 3, quase, né? Calculando bem mal aqui. Então, e a gente entende isso também, ó, o público feminino, as mulheres, usam bastante o aplicativo. Isso também reflete na queda de pessoas andando a pé, tal, que sempre foi o público feminino, porque essa questão da insegurança tal, e essa É, demanda por as mototáxi. mulheres sempre andam mais de Andam mais a pé, transporte público. público.
E elas estão Porque, né, migrando não pro tem pro aquela aplicativo. coisa de ter o carro, não é Não diferente do tem a homem que posse. já nasce com aquela coisa, vou ter o carro, Ayrton Senna, o Exato, carro do exato. pai, não sei o quê, aquela coisa de por isso que aquele gráfico lá é legal de mostrar. E E tem isso, o hum, e a mulher, não, a mulher é ensinada, né, em geral, a ser dona de casa, a cuidar das pessoas, então por isso que elas são menos afeitas a ter o carro. Agora, quando vem um transporte que te fala assim, você pode pegar o Uber ali por R$ 7 a viagem ou pegar o ônibus por 7,50, você vai por onde? Vou sim. pegar o Uber. É lógico, não tenha. E vai acontecer a mesma coisa com as motocas, a mesma A coisa. Vai entrar o motocicleta já é mototáxi, assim, já já é é assim. historicamente assim, Ou eu vi uma entrevista do cidadão falando lá na porta do Pinheiros, do Terminal Pinheiros, falando que ele aumentou o número de. Eles fazem Uber sharing, três amigos que moram perto, vão para. já vão e pegam, porque no começo do Uber tinha o Fazer Pulse, aquele não sei o quê. compartilhado, né? Isso no começo, eles vendiam isso como se eles fossem salvar a mobilidade paulistana, porque ia ter as pessoas iam encher o carro de pessoas e todo mundo ia vender seus carros. Quando o que aconteceu na verdade, e isso que foi o pulo do gato do Uber, né, ele vendeu no começo que eles iam revolucionar a mobilidade, quando na verdade o que eles fizeram foi canibalizar o transporte público. Tudo que ela fatura, ela não é retirado dos carros particulares, a maioria do quinhão que eles pegam de mercado, vamos dizer, É, é de pessoas que deixam de usar o transporte público ou mesmo o transporte ativo, eu comentei com você, com né, isso. que Então eu tentei sair tentei não, eu fui sair daqui para ir assistir um jogo da Copa São Paulo lá em Osasco. Eu moro na divisa de sim. Osasco, aqui logo assim, faz 1 quilômetro é a divisa de Osasco, aqui na Vila. Aí fui andando, né, fomos andando até lá, pegar o ônibus no terminal. Os ônibus, eles estão menores. Reduflação, Os ônibus são reduflação, estão menorzinhos vindo, e não tem mais cobrador, trocador, né, em outros lugares chama, não tem mais sim, sim. trocador, não tem mais cobrador, é o cara. Aí o ônibus é espaçado, você fica Então, parado em trânsito, porque em você Osasco não tem faixa exclusiva. então, É um horror. Então, se eu então, não você tivesse a é um bicicleta, se eu não andasse de bicicleta, talvez eu fosse ser um usuário de Uber. claro, Porque é claro. muito melhor, eu não preciso ficar eu. Sabe, quando eu era adolescente, eu sempre quis ter um carro logo cedo, 16, com 18 anos, eu tinha lá já uma rescisão contratual, que eu comecei a trabalhar com 15. Aí eu peguei, botei num Chevette velho e comprei. Eu era o cara, né? Imagina, o cabrungo aqui do Rio Pequeno Se com carro em consagrando-se. 1989. Aí era só alegria. O carro quebrava, tinha que empurrar, mas era todo mundo feliz, e enfiava cinco dentro do Chevette e passeava para lá e para cá. Quem nunca? Por quê? Quem mora aqui nessas bandas, para sair numa sexta-feira à noite, para um barzinho, ou no sábado, pegar, né? Gostava de dançar, você vai como? Tem que ter um Então, carro, tem a festinha na USP, não tem, é só de carro. E continua sendo assim, e é isso que estão vendendo para a gente, e a gente vai morrer é frito por causa dessa quantidade de veículo que tem na rua e tal. A minha rua aqui, o buraco assim, porque virou, né, o Waze, aí o Waze bota todo mundo para cá, os Uber, o passa Waze tudo e que é aqui. a outra enganação, né, essa ideia de que a tecnologia vai resolver os problemas que a próprio capitalismo vai resolver, criou, né, então a gente pega o problema que é o problema de uma solução individual, que é a do carro, particular, criou o engarrafamento, e como é que eu vou resolver? Eu vou resolver criando o Uber, uma outra solução, individual. Ela já se mostrou que não, e isso é bem a prova cabal de que os anos estão passando e a única coisa que aconteceu foi a transferência, vamos dizer, do recurso que era público, o recurso que ia para um sistema público o sistema público de mobilidade, a gente leva isso para as Big Techs vende Waze, vende Google, e bota as pessoas cada vez mais dentro do carro, cada vez poluindo mais. E aí o transporte público, o que acontece? Ele deixa de ser, ele não é mais viável, ele deixa de ser um negócio, ele nunca foi um negócio, mas até os anos 90 as tarifas até mantinham o sistema. O que aconteceu é que, como você vai, chega uns aplicativos e tira 20% do teu
quinhão, o sistema deixa de fazer sentido, ainda mais que é privatizado, ainda tem que dar lucro para a máfia. O resultado, essas grandes empresas de tecnologia vão transformar o transporte público numa coisa que vai morrer gorda, como diria o Paulo Henrique Amorim, né? Aquela coisa que você hoje o tapa-buraco que é feito pela prefeitura é colocar subsídio. O subsídio está em 6 bilhões para cobrir a diferença entre a tarifa e o que eles gastam. E aí o que acontece? Eles vão gastar menos, vão piorar a qualidade, né? Piora a qualidade para oferecer e gastar menos, e a receita vai cair assim mesmo, porque as pessoas vão começar a usar moto e vão usar carro cada vez mais, então a gente fica numa espiral e nunca vai, E não vai se resolver, vai se resolver uma hora que é o sonho do Partido Novo, que é não ter transporte público, não ter fica nada só nos público, carros. só Mas eles como diz a gostam de moça, vale bicicleta. Uber. Eles gostam de Quem? bicicleta, ó. Mas Quem? espera lá, Quem? vamos só falar da bicicleta agora. Vamos falar da bicicleta Sim, agora. sim, Dentro dessa pesquisa que sim. você selecionou aí das bicicletas. Porque Peraí. senão eu falo aqui, ó, porque a Fala bicicleta aí. somente não Vai cresceu na tu. sub-região sudoeste. Não cresceu. Somente lá não cresceu. Depois ela. Só na Zona Sul, é Grajaú, Sudoeste. é Grajaú, é Capão, tal, que é onde não tem É tipo estrutura. Campo Limpo, Capão, porque Isso, não tem onde estrutura e chegou metrô, e enfim. exatamente. Mas aí é interessante saber que onde se mais se identificou o uso da bicicleta por sub-região em 2023 é no centro, 239 mil viagens no centro, seguido da zona nordeste, não, zona leste, 78 mil, zona leste, né? Uhum. E 60 na região nordeste, que é a área ali de Santana e tudo De mais. qualquer forma é isso, 400 mil, não pessoas, né, mas a gente por dia, pelo menos 400 mil bicicletinhas, eh, Estão são circulando por aí. circulando. Ó, Existe elas. também uma dúvida em relação à metodologia, o pessoal, eu lembro, a Glaucia e o Flávio falam que existe pela metodologia, pela ser uma pesquisa baseada em metrô, ela tem um pouco de ponto cego, a tendência é que tenha mais, na verdade, viagem de bicicleta nas Assim, quebradas, pesquisa, tal, né? nos Tem lugares muito longe de mais. metrô, ela é uma pesquisa As, as, centralizada. per, as pendulares, né? Ó, Então, vale dizer aqui que ela aumentou em todas as faixas de renda o uso da bicicleta. Aumentou em todas as faixas de renda, mas ela é maior na faixa 2 de renda. sim, que é a faixa 2 é classe Classes baixa. BC, CD. É, classe baixa. Faixa 1 até R$ 2.640, faixa 2 de É, 2.600 a classe baixa. 5.200. É a Sei turma ideia. do estudante, pessoal de Faria Lima, Sim, não, é isso. Aí você, aumentou em todas as quanto é faixas mais de alto renda. ali, mais alto o número, a faixa 5 são o pessoal classe A, que chama, né? Os Mas Faria Limers. é Os a renda ricão, acima os de 15 ricão. mil. Não necessariamente. Às vezes é pobre premium, né? Como diz, né? Tem um monte de Foi pobre premium executivo aí. que acho que é rico, mas na Acha verdade que é são. rico, é pobre premium. Mas, ó, maior motivo para o uso da bicicleta aqui pela pesquisa é a trabalho, 368 mil viagens a trabalho. Educação em segundo lugar, 55 mil viagens. Ou seja, também Depois é tirando compras, tem depois é como é o compras, nome? Essa saúde, ideia de que bicicleta lazer é é em essa. terceiro, vem lazer em Então, 14 a e turma da assuntos ciclofaixa de pessoais lazer. 21. Essa turma da ciclofaixa de lazer, ou a turma que fala que Assuntos bicicleta pessoais. Não, é é assunto pessoal. Onde você vai de bicicleta. bicicleta? Assunto É pessoal. claro, não é da sua conta. Óbvio. Tá Este é o certíssimo. Abice como ela é, um programa dedicado a pessoas que gostam da bicicleta e da mobilidade sustentável, de gente apaixonada pela eficiência das magrelas. Eu queria agradecer a todo mundo aqui que está ouvindo, já são 21 horas e 14 minutos. Nossa. A gente pode ficar desmembrando essa viagem, essa pesquisa aqui, Jorge, tem muito assunto, Já mas tá bom. vamos Já ficar tá, aqui no. já tá As bom, já tá viagens de bom. bicicleta cresceram, a região metropolitana de São Paulo, e a gente sabe que o que manda mesmo é na cidade, exceto
por uma ou outra cidade que tem um pouco de... Onde que se pedala aqui fora de São Paulo? Fora de Mogi São das Paulo, Cruzes, Mauá, né? Suzano, talvez, né? Tem Mauá lá, que tem o Mauá, que bicicletário tem o famoso. bicicletário. Assim, nas regiões Franco da Rocha, onde tem as estações da CPTM, agora via mobilidade, Sim, onde a tem esses CPTM é um bicicletários. indutor. Inclusive, tem nessa pesquisa aí uma. Eles perguntaram onde que a pessoa deixa. A maioria não deixa em lugar nenhum, usa a bicicleta e volta. Aí a Sim. segunda é colocar nos bicicletários. Nos bicicletários gratuitos, que o próprio metrô, inclusive, não tem mais, né? O ano passado, né? Segundo eu Então, o apurei, o colocou lá. metrô mudou, inclusive, essa questão aí eles deram um migué, falaram que mudaram Ah, para a ficar mais a seguro para forma. você, Não, ele falou que eles mais mudaram a forma de prático. perguntar. Então Ah, não tem uma sim. série histórica. Por quê? Porque eles sabem que ia dar merda pra eles. Porque o que faz para você esconder as coisas? Você muda a metodologia, simples assim. Exatamente, Como que é o você malandro? O malandro para ganhar mercado, né? Esses malandros de mercado e tudo mais. Você tem um trem ou você tem uma telha, aí você é obrigado, para você usar outra telha, outro trem, você tem que comprar o meu, porque o meu a bitola é diferente, é que nem a coisa sim. do celular, né? O plug do celular, cada um tem o seu, enfim, não é uma coisa para a gente usufruir em coletividade, é uma coisa individual e Mas aí vale o essa transporte batalha não dos seria. bicicletários, eu acho que é uma coisa que a gente tem que continuar, batalhando. O metrô tá de brincadeira com a gente, com essa história, O metrô está sendo preparado para ser eu vendido, não sei, mas tem o que é um fazer. negócio que então a gente tem que, enfim, né, nos resta as pequenas lutas aí, para que isso seja talvez legislado, enfim, né. É muito difícil a nossa situação, de estar em minoria na sociedade. Eu, Mas eu recomendo que quem puder baixar o arquivo do OD lá no site do metrô, faça isso, é uma mas a gente leitura vai, inebriante. nós vamos, nós vamos esmiuçar melhor esses números aqui na cidade de São Paulo. Quero ver aqui como que tá, porque nada, ainda que a gente tenha aqui uma lerdeza da administração municipal eles fizeram em 8 anos 200 quilômetros, Jorge, fizeram De isso, né? O Haddad fez 400 oficialmente e pouco, o tinha mais ou menos Dória, o 500. Bruno Covas e o Nunes fizeram aí 200 200 e quilômetros, pouquinho, não fizeram que é um muito menos do que a terço obrigação. do que deveria ter feito, um quarto, né? O Plamob é que a gente chegasse em 2028 com 1.800 quilômetros de malha ferroviária. Nós estamos muito longe então, como é que você vai esperar, mudança significativa se a política pública não, entendeu? Porque as pessoas ficam colocando isso como uma coisa, um acontecimento etéreo, né, uma coisa que acontece ou não acontece, ou estamos andando de bicicleta porque eu estou convencendo meus amigos a andar de bicicleta. Não, cara, é política o, pública, sabe? o, Porque eu fiz um Instagram e tô chamando todo mundo para andar de bicicleta, tá dando certo. Não é isso não, tem que ter estrutura real, oficial, pro cara chegar, pra chegar a pessoa que a gente não conhece e falar assim: "Porra, eu que não sou besta, a bicicleta eu já vi isso acontecer na Faria Lima, eu conhecia gente que morava ali quem mora no Vale Encantado, começou a andar de bicicleta, gente de direita. Por quê? Porque, ora bolas, você tem uma ciclovia linda, maravilhosa, você basicamente, você não andar seria bizarro, né? Porque a coisa te leva a isso. E é assim nos países lá da Europa, ninguém é ativista, né? Ninguém precisa ser existe um ativista. pouquinho ali, mas é bem Mas não pouco. mais, não mais. As Porque não pessoas. precisa de É ativismo onde natural, é você não natural. precisa, que nem perguntaram lá, é na China, né? Como é que a China, por que a China não tem essas disputas de terra? Porque eles fizeram a reforma agrária, então não precisa de Exato. Então ativista a gente tem que de levar reforma a coisa agrária, para e o poder aqui a gente público. precisa de ativista. Uma coisa que eu notei agora vai voltar o ativismo em Fortaleza, porque ele tinha sumido, porque Então, agora reativo, né? mudou, é reativo, Reativo. porque o PDT era o que estava fazendo todos os bicicletários e tal, todo o programa de Fortaleza. Agora saiu, eles querem fazer umas mudanças aí. A turma que estava trabalhando vai ser que eram os ativistas antigamente, aí vai De voltar o repente vão, ativismo. você lembra quando a gente era ativista? Pronto, aparece aí.